Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de uma banda americana, formada por um artista que eu já citei aqui em vídeos anteriores, que sempre teve uma ligação muito grande com a lenda do continente Mu, ou é o caso Lemúria também é chamado por alguns, que é como se fosse uma versão pacífica da Atlântida, o continente que submergiu. Então esse continente Mu, ou Lemúria, também teria submergido mais no Oceano Pacífico, e essa banda sempre foi aficionada por esse tema a ponto dela se chamar Mu. Aqui, isso aqui na verdade é um pacote com dois CDs e um deles está o único álbum que eles lançaram durante a sua existência, que a capa não é essa, vou mostrar a capa aqui. Então, esse álbum e mais os singles, as canções que eles lançaram apenas como single, estão no primeiro CD, esse aqui. E no segundo CD, eles têm o álbum que eles gravaram, mas não lançaram na época em que eles existiram. A capa original é essa daqui, do único álbum que eles lançaram durante sua existência, chamado também de Mu, apenas. Então vou até tirar aqui para mostrar para vocês. Essa é a capa do álbum Mu, lançado em 71. Então, e quem que é esse artista que eu já tratei aqui anteriormente? É o Merrill Funkhauser. O Merrill Funkhauser, ele participou do HMS Bounty, que eu já falei aqui. Vou pegar também aqui para mostrar para vocês o encarte. Então, quando o Merrill Funkhauser e HMS Bounty se separou, o Merrill Funkhauser acabou encontrando-se com o guitarrista e trompetista Jeff Cotton, que tinha acabado de acordar de um pesadelo chamado Trout Mask Replica, o disco é do Captain Beefheart, o qual já tratei aqui também, e faço um meia-culpa aqui, porque na época eu pronunciei o nome do disco como Truth Mask Replica, mas na verdade é Trout Mask Replica. Eu sempre gosto de fazer a pronúncia correta, mas aqui eu vacilei, então peço perdão por isso. Então, como eu falei, o Jeff Cotton tinha acabado de acordar daquele pesadelo que foi as gravações de Trout Mask Replica, onde o Captain Beefheart praticamente manteve os músicos em cárcere privado para atingir a sonoridade que ele queria. Então aqui foi muito relaxante para o Jeff Cotton, com certeza. Trabalhar no esquema muito mais tranquilo, muito mais agradável. Ele e o Merrill Funkhauser se davam muito bem, inclusive como músico, os dois guitarristas davam muito certo. Ali o Jeff Cotton na guitarra solo e o Merrill Funkhauser na guitarra base. E daí os dois acabaram se encontrando novamente com o baixista Larry Wiley e com o baterista Randy Wimmer, que tinham feito parte de um grupo do Merrill Funkhauser lá no meio da década de 60, que era The Exiles. Então assim se formou o Mu. Aqui, como eu falei, o álbum de estreia deles. Esse aqui é o Merrill Funkhauser, guitarra base e vocais. Esse aqui é o Jeff Cotton, guitarra solo, trompete, ocasionalmente vocais, ele não gostava muito de cantar, mas em algumas músicas ele faz isso. O baixista Larry Wiley e o baterista Randy Wimmer. Então, em 1971 é lançado o Mu, o único álbum que eles lançaram, como eu falei, durante a existência deles. E é uma preciosidade esse álbum. Você tem aqui uma amálgama muito bem feita de psicodelia, de blues, um pouquinho até de country rock também. A gente tem umas pitadas aí de country rock também. E música étnica, especialmente música havaiana, porque como eu falei, eles eram aficionados pela lenda do continente Mu. E, como a gente vai ver depois, eles até se mudaram para o Havaí porque surgiu indícios ali
de supostas provas da existência desse continente que submergiu ali no Havaí. O Havaí seria parte desse continente. Então você tem influência de música havaiana forte também. Então aqui temos 9 canções, começando com Ain't No Blues, um blues bem azeitado aqui. Depois temos a linda Ballad of Brother Lou. Aqui uma música meio psicodélica, meio country, meio blues também, tudo. Chega a lembrar um pouco ali, de leve, alguma coisa de Creedence, se bem que o Creedence nunca foi tão psicodélico aqui quanto nessa canção aqui. Depois vem a belíssima balada Blue Form, essa aqui com um sabor country mais acentuado. Temos uma instrumental Too Naked for the Mattress, que é meio jazzística. Depois Nobody Wants to Shine, uma música mais psicodélica, meio Grateful Dead, uma vibe meio Grateful Dead. Depois temos Eternal Thirst, uma música longa aí de mais de 9 minutos, onde a gente tem um interlúdio de música havaiana, até aqui pega mais pesado com a música étnica. Depois Too Naked for the Mattress, uma outra instrumental. Na verdade, a quarta música que eu falei que é Too Naked for the Mattress é interlúdio. A sétima, sim, Too Naked for the Mattress. As duas instrumentais aí do Jeff Cotton. Também essa aqui é meio psicodélica, meio jazzística. Depois temos Mumbala Bay Tula, totalmente influenciada por música havaiana, até o título está na linguagem original havaiana. E depois, fechando o álbum, temos a outra balada maravilhosa que não tem vocais propriamente disso, mas tem vocalizações perfeitas, que é The Clowns Went That Way. E com isso o álbum fechava, mas aqui a gente tem aqui 3 faixas bônus, que são canções que apareceriam apenas em singles. O Mu lançou 3 singles, mas apenas 3 canções desses 3 singles não entrariam em nenhum álbum. Então temos aqui You've Been Here Before, uma balada country também, mas que tem um órgão que acredito que seja o Farfisa bem proeminente. Temos One More Day, talvez a música mais rock que eles já lançaram, de rock tradicional. E depois outra música fortemente influenciada por música havaiana, que é On the Way to Hana. Essas 3 aqui foram gravadas em 1972 e lançadas também nesse ano. Em fevereiro de 1973, 3/4 da banda decidiu se mudar para o Havaí a fim de estudar melhor ali as evidências do continente Mu. Só que o baixista Larry Willie não quis saber de mudar para o Havaí. Eles eram baseados em Los Angeles, Califórnia. Ele decidiu ficar por lá mesmo. Mas o Mero Funkhauser, o Jeff Cotton e o Randy Wimmer se mudaram para o Havaí. E lá encontraram um parceiro, um amigo do Jeff Cotton, também chamado Jeff, mas Jeff Parker, que tinha até um estúdio de gravação ali no Havaí. E nada mais natural do que incluí-lo na banda com o baixista substituindo o Larry Willie. E aí, além de eles estudarem essas evidências do continente Mu e também terem aí fumado muita maconha, com certeza deve ter se entupido aí de ilícitos, e também tanto que eles demoraram quase um ano para gravar o que seria o segundo álbum do Mu, mas que não foi lançado enquanto a banda existia. Só foi lançado em 1982, quando a banda já tinha separado há quase uma década. Esse segundo álbum inicialmente continha 14 músicas, mas 3 eram aqueles músicas, 3 canções daqueles singles que não apareceram no primeiro álbum, e eles repetiram, sabe-se lá porque, Too Naked for the Mattress. E 10 músicas inéditas, que foram gravadas lá no Havaí mesmo. Aqui, nessa edição aqui, as 3 músicas passaram com faixas bônus do primeiro álbum. Obviamente não foi repetida Too Naked for the Mattress, mas apareceram 9 canções inéditas aqui. Então, aqui o álbum tem o segundo álbum contém todas as canções gravadas no Havaí, que são 19. Temos boas canções, sim. Temos aqui, eu gosto de Make a Joyful Noise, eu gosto de Blue Jay Blue, eu gosto da instrumental Haleakala, que é o nome de um vulcão lá no Havaí, outro instrumental The Awakening também. Mas no geral é um disco um pouco mais frouxo, não tão inspirado. A gente tem músicas aqui como
Showing Rain, I'll Saw Your Photograph, que são mais quadradinhas, são mais convencionais, mas é um disco também que não é ruim, longe disso. Apenas não me agrada tanto quanto o primeiro, o que foi efetivamente lançado. E infelizmente em 1975 o Mu se desfez, porque o Jeff Cotton e o Randy Wimmer resolveram voltar para os Estados Unidos, para os Estados Unidos continental, né, para se tornarem pastores. E o Merrill Funkhauser permaneceu no Havaí por mais 15 anos. Então isso marcou o fim do Mu. Mas depois aqui, se não me engano, que foi em 1997, que a Sundays, um selo bem legal, resolveu lançar aqui essa, não é bem uma coletânea, mas é as obras completas, as canções completas que o Mu gravou, tanto lá em Los Angeles, Califórnia, quanto no Havaí. Então, para quem gosta de psicodelia um pouco mais light, meio misturado com country rock, com blues também, uma pegada meio Grateful Dead ou Quicksilver Messenger Service, vale muito a pena conhecer aqui o Mu. E lembra vocês, toda terça-feira tem vídeo de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!